Deixa eu compartilhar. Clicar aqui. Está compartilhado? Sim, tá. Então, agora voltando ao estudo, eu vou mostrar para vocês, deixa eu fechar aqui, perfeito. O meu estudo de mestrado, que foi basicamente sobre isso, eu fiz, o título foi Treinamento Intervalado de Alta Intensidade na Natação, Obesidade, Estresse Oxidativo na Menopausa Cirúrgica em camundongos. Eu coloquei, claro, os estudos no laboratório têm patrocínios da FAPERJ, do CNPq, para os custos, tive bolsa e etc. Por isso que é sempre bom lembrar isso, porque eu vejo a grande diferença do Brasil para cá, e aqui uma bolsa de doutorado, uma bolsa de mestrado, você tem um estudo patrocinado pelo governo é uma coisa muito difícil. No Brasil, comparado aqui, é ridiculamente fácil. Então, acho que a gente tem que dar muito valor às universidades públicas, que valorizam muito isso. Apesar do governo querer derrubar isso, a gente tem que dar muito valor nisso, que ainda auxiliam muito sobre isso, tá ok? Então, qual foi o objetivo do meu estudo? O objetivo geral foi analisar os efeitos na massa corporal, para ver se realmente teve uma redução da massa corporal no animal, um pouco da pressão arterial, perfil lipídico, oxidativo em camundongos que tiveram obesidade induzida por dieta e a menopausa por cirurgia. O objetivo específico foi a ingestão alimentar, energética e a massa corporal do animal, níveis plasmáticos de triglicerídeos e colesterol total, pressão arterial e os biomarcadores do estresse oxidativo. Aqui eu teria a cirurgia, eu ainda tenho a cirurgia gravada. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui seria... Deixa eu tirar aqui a cirurgia gravada rapidamente, tá? Só para vocês verificarem. Ok? A tricotomia, retirada do pelo do animal, abertura da cavidade abdominal. Vou adiantar um pouquinho para a gente não perder tempo. Para vocês verem como o animal é pequeno. Quem está operando é o Afonso, tá? Por isso que a mão está rígida, parece uma máquina. Na perfeição, tá ok? Aqui, só para vocês verificarem, é retirado os ovários do animal de forma bilateral. Aqui, o passo a passo da cirurgia, o animal é fixado, depois ocorre a tricotomia e, em seguida, é retirado o ovário e ocorre a sutura do animal, ok? Depois é colocado uma solução para evitar a inflamação, evitar a infecção do local, mas é bem simples. E o que ocorre? Os animais que foram operados para gerar a menopausa é retirado os 2 ovários, e os outros animais que não têm a menopausa tem que ocorrer a abertura da cavidade abdominal e suturar, fechar novamente, para passar pelo mesmo estresse, tá ok? Ou seja, vocês imaginem, eu tive 100 animais, 100 camundongos, eu e o Afonso operamos todos. Eu lembro da sexta-feira, eu acho que o Afonso lembra disso. Comecei às 8 da manhã, o Afonso saiu da aula, ficou comigo até quase 11 horas da noite me auxiliando. Nunca mais eu esqueço disso, numa sexta-feira. Se não fosse ele, seria impossível fazer isso. Muito obrigado. A dieta, basicamente, a gente dá uma dieta hiperlipídica em que aqui... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Em que aqui os hidratos de carbono, os carboidratos, né, a dieta padrão é essa, é reduzida um pouco, pela metade, e os lipídios são aumentados, né, o percentual lipídico aumentado para gerar a obesidade no animal. O animal é um camundongo preto, vocês viram, que é uma espécie modificada geneticamente justamente para gerar obesidade como se fosse no ser humano, tá ok? O experimento levou 20 semanas, começou aqui na semana 0, o animal tinha 13 semanas de idade, mais ou menos. O que a gente fez? Pegou os 100 animais, começou na 12ª semana, dividiu em 2 grupos, operados e não operados, ofrectomizados, né, retirados ovários e os não ofrectomizados. Uma semana de descanso, depois dividindo em mais 4 grupos, cada grupo com dieta hiperlipídica, cada grupo com a dieta padrão. E depois de, se eu não me engano, foram 13 ou 14 semanas, os animais foram verificados. Claro que essa dieta hiperlipídica, você, na prática, não tem como você falar, não, vou dar só 8 semanas e chega. Você vai avaliando a massa corporal. Quando a massa corporal já tiver demonstrado a obesidade,
você introduz a terapia. Então, isso pode variar um pouquinho, tá ok? O animal se comporta de forma diferente, apesar dele ser modificado geneticamente. Na prática, isso não ocorre de forma linda e maravilhosa, tá? Todo mundo fala que ocorre, que deu tudo certo, mas não é verdade, não é essa. Tem muitos problemas durante o experimento. Na 13ª semana, iniciei o treinamento, ou seja, eu tinha 4 grupos. Para colocar os 4 grupos em grupos treinados e não treinados, eu dobro. Eu tive 8 grupos. Foram uma média de 44 animais treinados. Eu tinha uns animais a mais. No experimento entraram só 80, mas eu tive 100 justamente porque na cirurgia morreram, acho que 1 ou 2, se eu não me engano, e no treinamento morreram 3. Tá? Isso ocorre, então a gente pega um pouquinho mais de animal justamente para isso. A divisão dos grupos foi essa, não vou entrar em detalhe. Não operados, operados, dietas hiperlipídica e padrão, não treinados e treinados, 8 grupos, tá ok? A nomenclatura dos grupos foram essas. E como é que foi o treinamento? Aí que eu acho que entra, eu vou ficar mais tempo nesse slide, que o resto é só mostrar resultados, é mais acelerado, mas eu acho que isso é muito importante, focar nisso, que entra, ao meu ver, todo o problema metodológico da maioria dos estudos. Pelos estudos que eu estou vendo agora, eu estou vendo o HIIT, né, o treinamento intervalado de alta intensidade com o sistema imunológico, há poucos estudos, mas o problema todo é a metodologia, é o protocolo de treinamento. Por quê? Muitos estudos não respeitam essa proporção, seja de 1 para 1, seja de 2 para 1. Muitos estudos não respeitam isso. O tempo de descanso é muito superior ao tempo de esforço. E muitos estudos não respeitam esta porcentagem. O que vem a ser isso? Eu fiz um percentual de carga do peso do animal. Eu vou mostrar como é que era o treinamento rapidinho, só vou explicar, depois eu mostro, eu tenho uma foto e um vídeo rápido, só para vocês verem como era o treinamento. Na primeira semana, eles tinham 10% da carga da massa corporal anexada à cauda, através de pezinhos, ou seja, era carga individualizada. Toda semana os animais eram pesados, eram separados por treino, a carga de cada treino. Treinos de 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. É um trabalhinho básico, mas também agradeço muito ao Guilherme, que foi ele que me ajudou imensamente nesse estudo. Se não fosse ele, também não seria possível. Me ajudou a treinar, a cirurgia e etc. Então, a carga na primeira semana era 10%, na segunda semana 11%, a partir da 7ª e 8ª semana se manteve em 14%, porque não foi possível aumentar para 15%, porque eu via que realmente já era uma carga era alta para o animal, né? Se eu aumentasse para 15%, talvez eles não fossem conseguir, eu mantive 14%. Isso é o quê? O princípio da sobrecarga. Primeira semana gera adaptação, você tem que ter o princípio da sobrecarga. É aí que muitos estudos falham. Eles ficam 8 semanas com a mesma carga, com o mesmo esforço, igual. Ou seja, se você se adapta, você não respeita o princípio da sobrecarga. Ou então o estudo, ao invés de trabalhar 3 vezes na semana, trabalha mais de 3 vezes na semana. Aí você já não respeita o descanso, né? Você gera um possível overtraining, overreach, o que não é bom. Tá? Por isso que eu estou falando, reforçando isso, que é muito importante você se fixar no protocolo de treino. E por que natação? Porque previamente eu testei os animais em esteiras para eles correrem. Na traseira tem um artifício que dá um aparato que dá choque na cauda do animal. Só que eu vi que muitos animais, ao invés de correr em alta intensidade, eles simplesmente preferiam levar choque. Então, a natação é uma coisa mais inata para o animal, até porque ou ele nada, ele se afoga, né? Infelizmente é assim, mas é uma coisa inata. O animal nada naturalmente, o ser humano é o único animal que perde a capacidade de apneia, de nadar com a idade, os outros animais não. Então, como um dogo nada naturalmente, eu consigo gerar o esforço que eu quero no animal. Ok? Foram 20%, 25%. E previamente, claro, uma semana antes, todos os animais passaram por esse esforço, desculpe, passaram 10 minutos na natação para se adaptar ao exercício. E um detalhe importante, vocês podem pensar, pô, mas isso não foi um esforço, como eu falei, exaustivo, né? Não foi. Por quê? Porque previamente eu fiz um estudo de séries de repetições. Cada animal tinha número de repetições, né? Ele nadava 20 segundos, descansava 20, nadava 20, descansava 20. E cada animal, eu fiz um teste máximo de repetições com todos os animais, com 10% da carga, e verifiquei, por exemplo, o animal X fez 8 séries, o animal Y fez 10 séries. O treinamento foi com a metade. Quem fez 8 séries fez 4 séries, então isso configurou que o esforço não fosse exaustivo, entendeu? E se eu utilizasse o máximo de séries sempre com carga aumentando, seria um esforço exaustivo, que não é o que eu queria. Eu queria um treinamento de alta intensidade e não exaustivo.
uma coisa que muitos protocolos de treino falham nisso, tá? Seguindo a parte de treinamento, o que eu mensurei? O que eu analisei? A massa corporal do animal, pressão arterial, ingestão alimentar. O animal foi anestesiado com pentobarbital. Na época foi uma pequena guerra, porque o sacrifício era feito em câmara de CO2, só que as câmaras de CO2 atrapalham as análises de estresse oxidativo. Então, teve que comprovar que atrapalha, teve que adicionar um artigo sobre isso para poder demonstrar a necessidade desse tipo de sacrifício. E foi feita pulsão cardíaca, o sangue foi retirado do coração do animal para as análises e também o músculo, o tibial anterior para as análises de estresse oxidativo no músculo, tá ok? As análises foram feitas o Western blot e RTP-PCR. O Western blot analisa a expressão proteica das enzimas antioxidantes e o RTP-PCR analisa a expressão gênica. E também fiz o dano oxidativo no sangue, nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos do sangue. E você pode estar se perguntando, pô, mas por que ele fez sangue, músculo, por que não pegou uma única, né? Só músculo, só sangue? Ficaria muito mais fácil, óbvio. Mas acontece que a amostra dos camundongos é muito pequena. O camundongo obeso pesa, o camundongo obeso, se eu não me engano, pesava na época 40 gramas, 38 gramas. É muito pequenininho. Sangue é 1 ml de sangue. Então, não tem como fazer todas as mensurações de uma única via. Você tem que usar várias vias para verificar várias coisas. Por isso que é músculo, sangue, etc. Tá? Devido a isso. Ok? Utilizou a parte estatística, não tem tanta importância. O primeiro resultado que foi feito foi analisar o ovário dos animais, o peso do útero dos animais, tá? Nos animais que foram operados, o útero ficou bem reduzido devido à falta do estímulo do estrogênio. E nos animais não operados, não ofurectomizados, teve o peso do útero normal. Aqui é possível verificar aqui o animal chã, que é não operado, o útero bem avermelhado e mais calibroso, digamos. E aqui essa parte branquinha aqui, pequenininha, tá vendo? Pelo Mauser é o útero do animal que não é operado, tá? Seguindo a massa corporal, vou falar previamente, a gente observou que a própria ofurectomia, né, o animal que foi a menopausa, simulou a menopausa e não teve a dieta hiperlipídica, já ficou obeso, como já é de se esperar, como se esperou, e o animal que recebeu a dieta hiperlipídica, obviamente, a massa corporal disparou bastante, e o exercício conseguiu controlar essa massa corporal, conseguiu reduzir bastante essa massa corporal, apesar do exercício ser de alta intensidade, que na época não tinha essa forma de redução de massa corporal, era só para efeitos cardiovasculares, etc., mas tem conseguido fazer isso. Os resultados aqui, a parte alimentar, não teve alteração no consumo, na gramatura alimentar, teve só na questão calórica, que isso é o ideal, né? Se você comer mais, você vai engordar, óbvio, mas a ideia é que seja só a gramatura alimentar. E os triglicerídeos e colesterol, que nos animais com dieta hiperlipídica e com ofurectomia, tiveram um aumento e o exercício conseguiu reduzir, em vários casos, isso, tá ok? Estou falando de forma rápida, porque é muito resultado, é só para vocês terem uma noção de como é um estudo, como é que é um mestrado, um doutorado, etc. Tá? A pressão sistólica foi aferida em cada animal, foram quase 100, 88, foram na época, acho que 88, 90 animais aferidos com eles, foi aferido ao final do treino todo, tá? Não fiz uma aferição semanal, justo não é meu objetivo era estresse oxidativo, eu adicionei a pressão arterial só para justificar o exercício como bom, então eu aferi e mostrei que os exercícios foi suficiente para trazer a pressão arterial para níveis basais, digamos, para níveis do grupo de controle, tá ok? Aqui é o estresse oxidativo. O que vem a ser isso? Substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico. Essas substâncias, o estresse é a peroxidação lipídica, como eu falei, a membrana celular ocorre o ataque dos radicais livres, gera uma substância que reage com ácido tilbarbitúrico e gera uma coloração e você verifica isso por análises, tá? Isso acaba demonstrando que o animal, essa legenda aqui está um pouco errada, esse animal preto aqui, que é o mais deletério de todos, que é o que tem a ofurectomia mais a dieta hiperlipídica, o estresse oxidativo, né, a peroxidação lipídica nas células, no caso aí foram nos eritrócitos, glóbulos vermelhos, disparou, e o treinamento conseguiu, exercício treinado, conseguiu reduzir isso, e aqui o não treinado, que só teve ofurectomia, já teve
a questão do estresse oxidativo, a peroxidação lipídica, não tão intenso quanto que teve a dieta hiperlipídica, mas só a oforectomia, né, a menopausa, já é suficiente para gerar esse estresse oxidativo, ok? Aqui são os resultados de todas as enzimas. Eu vou falar de forma bem rápida, bem breve, tá? Tanto por Western blot como RT-PCR. O que foi demonstrado? Que os grupos em que receberam tanto a oforectomia como a dieta hiperlipídica tiveram uma queda na capacidade antioxidante, o estresse oxidativo estava bem alta, a capacidade antioxidante baixa, e o exercício, como eu falei, você trabalha um estresse forte na pessoa, no animal, isso favorece o aumento da capacidade antioxidante, que foi o que foi observado. O exercício conseguiu melhorar muito a capacidade antioxidante e as enzimas antioxidantes, ok? Não é via de regra geral, há estudos que você pode achar em que a capacidade antioxidante pode ter reduzido o exercício, mas o que ocorre? O comportamento é diferente. Há casos em que o estresse oxidativo aumenta, a capacidade antioxidante aumenta, fica mais alta do que o controle, porque está sofrendo estresse oxidativo, e o exercício reduz essa capacidade antioxidante, teoricamente, as enzimas, porque você reduziu o estresse. Entenderam? E há estudos que demonstram como o meu. Você tem uma produção de radical livre, um estresse oxidativo alto, a capacidade antioxidante aumenta, mas depois ela reduz. Porque o estresse está muito alto e as enzimas não conseguem mais dar um tamponamento a isso. E o exercício de antioxidante vem para aumentar essa capacidade antioxidante, essas enzimas. Há na literatura esses dois casos, tá? Só estou relatando isso porque vocês podem acabar buscando, vendo outras informações e ter uma informação um pouco diferente, tá? Discussando, a menopausa mais obesidade foi altamente deletéria, ou seja, aumentou a massa corporal, aumentou a pressão arterial, sempre o grupo que teve os dois efeitos deletérios foi superior ao grupo que teve apenas um, mas a oforectomia, né, a menopausa, também favoreceu isso independente da dieta, ou seja, mostrando que se a mulher manter uma dieta regular, mas tiver a menopausa, ela corre o risco, sim, de desenvolver os efeitos deletérios da obesidade. Tá? Aumento de massa corporal, aumento de pressão arterial, colesterol total, maior estresse oxidativo, peroxidação lipídica, e no meu caso, no meu estudo, reduziu as capacidades de antioxidantes. O exercício de alta intensidade veio para reduzir essa massa corporal, conseguiu reduzir. Pressão arterial se manteve muito boa, visto que o exercício, aumentando a capacidade antioxidante, melhora muito o ataque dos radicais livres nos vasos sanguíneos, favorecendo a pressão arterial, e reduziu o colesterol, dano oxidativo devido ao aumento das enzimas antioxidantes. Esse dano oxidativo, a peroxidação lipídica, reduziu bastante, você tem mais capacidade para combater isso. Então, mostrou que esse treinamento intervalar de alta intensidade teve bons resultados. Tá? Foram 8 semanas, se eu não me engano, dá um pouquinho de trabalho. Um outro cuidado que tem que ter na prática, né, do estudo é que na hora de você sacrificar os animais, na semana de sacrifício de você tem que treinar também, porque se tu sacrificar aqui, depois for sacrificar aqui, ficou uma semana sem treinar, né? São pequenos detalhes que às vezes no final, você não vai relatar isso no texto, nem nada, mas às vezes no final, detalhes de metodologia que qualquer erro, você às vezes faz o estudo e fala, não teve resultado, ou o resultado foi ruim. Às vezes é um detalhe, uma coisinha que gera esse problema. Lembrando que eu quis verificar o efeito crônico, não agudo, então eu dei 72 horas de descanso após a última sessão de exercício para poder sacrificar os animais. Né? Que senão, se eu desse, digamos que eu fiz o treino segunda e sacrificasse na terça, eu ia ver o efeito crônico e não o agudo. Desculpa, o efeito agudo do exercício após a sessão de treinamento, 24 horas, e não o efeito crônico. Então, também tem que tomar esse cuidado. Pequenas falhas que, ao vocês lerem artigos, lerem estudos, tem que ficar atento a isso, ok? Concluindo, novamente, é que um treinamento de 3 sessões, porque o HIIT virou moda, porque você pedir para uma pessoa ir 5 vezes para uma academia durante 30, 40 minutos, 50 minutos, de forma contínua, exercício contínuo, a pessoa pode não ter esse tempo. E o HIIT, você reduz na prática em seres humanos uma sessão de esteira, por exemplo, de 10 minutos ou 15 minutos, tá? 15 minutos, 3 vezes na semana. É talvez 20 minutos, mas é uma duração e uma frequência semanal que é mais acessível às pessoas, é mais fácil das pessoas fazerem, tá? Então, e mesmo sendo teoricamente menor, tanto em sessão como em tempo de treino,
ele favorece várias adaptações positivas à qualidade de vida da pessoa, o que é positivo, ok? E obrigado. Finalizei essa parte, fui tentar ser bem mais rápido, só para vocês verem, terem uma noção de como é um estudo, como muitas pessoas fazem, mestrado, doutorado e etc. Ok? Excelente, Marcelo. Atendeu exatamente o que eu queria. Para eles entenderem o que é uma tese, o trabalho que dá, como é que um resultado é apresentado. Para mim está perfeito. Algum dos colegas quer fazer mais algum comentário? Professor Marco? Diogo? Eu O queria Diogo está muito fazer só envolvido em pesquisa, né? O que você acha? Oi? Hein, Diogo? Isso. O que você achou? Então, eu queria só fazer um comentário. Não vou comentar em cima do trabalho do Marcel, não. Eu não tenho nem competência para isso. Mas eu queria parabenizar o Marcel por ter feito o trabalho e por ter seguido essa linha aí de estudar, né? A gente sabe que fazer um curso de pós-graduação dá trabalho, o Marcel mostrou isso aí, né? Toma tempo e tal, você tem que encarar desafios, fazer, no caso aí do projeto dele especificamente, fazer uma cirurgia em animais que ele não estava habituado, não sabia fazer, teve que procurar ajuda, pedir ajuda para amigos. Ele é um cara muito feliz porque ele tem bons amigos que puderam ajudar ele, tal, tal, tal. Mas eu acho que, assim, independente de fazer a pós-graduação, sabe que nem todo mundo vai para essa área, mas estudar é sempre muito bom, né? Então, para vocês que estão começando o curso aí de educação física, tem aluno de medicina também, ou gente que está mais na frente do curso, sempre estudem. A gente vê muito, a gente discutia muito isso com o Marcel, com o Mata, com a Afonso. A gente vê muitos profissionais de educação física que se formam, às vezes, mal, se formam com um nível de conhecimento básico para exercer a profissão e exercem a profissão de forma básica, de forma boa, né, de forma adequada, mas não buscam estudar, se aprofundar. Quando a gente pega um profissional de educação física, ou na universidade, como é o caso aí do Marcel, ou até nas academias, eu já tive o prazer de pegar profissional de educação física em academia, que é um estudioso, não é que fez mestrado e doutorado, é um estudioso. É um cara que ia lá ler artigo, que ia buscar referências de livros, né, que não ficou naquela formação básica. O ganho para o atleta ou para o, eu não sou nem atleta, né, mas para o cara que está treinando ali na academia, como era o meu caso, ou para o atleta que ele está ajudando o treinamento, mas principalmente para o profissional, é enorme, é enorme. Esse cara deslancha na prática. Na academia eu via esse cara que sabia mais que os outros, ele não só era mais procurado pelos alunos, como ele era procurado pelos colegas. Os colegas iam lá tirar dúvida com ele e tal, tal, tal. E estudar, é claro, o Marcel foi para uma linha de estudo mais fisiológico e bioquímico, mais de bancada, mas estudar pode ser tudo, estudar protocolos de treinamento, estudar tipos de aparelhos, tudo isso a gente não tem tempo, de maneira geral, para ensinar na faculdade. Então, não sou educador físico, né, professor de educador físico, tenho outra formação, mas isso não é diferente na medicina, não é diferente na veterinária, na biologia, na nutrição. O mais importante da universidade é te ensinar a aprender. E aí depois você vai caminhar com as próprias pernas, você vai ter que estudar para o resto da vida mesmo, buscar conhecimento na área que te interessar mais, na área que você puder aplicar mais. Tá? Então, parabéns ao Marcel aí por esse estudo aprofundado aí na área. Só adicionar uma coisa que a modernidade gerou isso, tirando esses Instagrams oficiais, como é aqui da UERJ, de tudo, Instagram não é conhecimento. As pessoas têm mania de ler no Instagram e em Facebook e achar que aquilo é conhecimento. Por favor, busquem livros, artigos ou pessoas, talvez, no Instagram que tenham boas formações, mas não consumam toda a informação que vocês veem no Instagram. Tá? Que há muita informação errada, muita gente passa informação sem conhecimento, passa informação diferente para poder vender.
Então, o Instagram não é fonte total de conhecimento. Tá ok? Só isso. Outra coisa, né? A gente está vendo que em ciência, que é a parte que gera o conhecimento, as coisas não são imutáveis. Agora, com o Covid, então, isso ficou bem explícito. Né? É cloroquina, não é cloroquina, é assim, não é. Então, as coisas mudam. E mesmo aquele profissional que, às vezes, até no Instagram, falou ovo, por exemplo, né? Tem até meme de ovo. Ovo está em alta, como ovo. Não, não come mais não, que vai fazer mal. Então, as coisas mudam mesmo em pesquisa. A pessoa tem que estar sempre estudando, se quiser. E mesmo o cara que coloca, às vezes, mesmo um bom profissional e tal, que tem um perfil de Instagram lá, que divulga coisas legais e tal, ele às vezes divulga um negócio tipo, ovo, vamos comer ovo. Aí depois sai um artigo, sai um outro grupo de estudiosos que foi estudar e viu que tem um outro malefício. E às vezes o cara não acompanhou essa outra coisa. Então sempre acompanhem, desconfiem de tudo que vocês leem. O cara botou no Instagram, mesmo que seja um cara confiável. Se é confiável mesmo, geralmente ele bota uma referência para dizer aquilo que ele está falando. Então, ele diz, ovo pode comer, aí tem um artigo embaixo, um livro, uma referência. Busque esse artigo, busque esse livro, tá? Dê uma lida mais aprofundada, porque vocês só vão ganhar com isso. Professor Marco Aurélio, acho que podemos encerrar, né? Podemos sim, Afonso. Agradecer mais uma vez ao Marcel, viu, por essa colaboração importante. É um prazer ter você de volta aqui na nossa casa. E agradecer a todos os colegas que participaram e agradecer ao professor Afonso por estar organizando essa programação tão importante e conclamar os alunos a participarem, façam contato com os outros colegas de vocês da educação física, mesmo os de outras séries, né? Até de outras faculdades, colegas de vocês que vocês conhecem, convidem, estão todos muito bem-vindos na nossa sala e vão ser muito bem recebidos, professor Afonso. Então é isso aí. Bom dia a todos e até sexta-feira que vem.